Deuteronômio, capítulo 29, verso 29 também, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vamos ler mais uma vez? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Hoje eu quero falar com você sobre coisas que sei e coisas que não sei. Vamos orar? Pai, fala conosco. Nesta noite, nosso coração está escancarado, desejoso, faminto por teu pão do céu, que é a tua palavra. Nós precisamos te ouvir. A gente não veio aqui cumprir um ritual religioso, uma agenda institucional. A gente veio aqui para se encontrar com o nosso Deus. E nós te louvamos porque o Senhor está aqui. Então, como Samuel, nós declaramos: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que a tua serva ouve. Estamos prontos a ouvir a tua voz. Amém e amém. A gente tem falado sobre administre as suas emoções, e você sabe que se tem uma coisa que mexe com o nosso emocional, é o desconhecido. Aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente desconhece, nos apavora, é assombroso para nós. Quando a gente vê algo pela primeira vez, eu penso nos discípulos ali em Mateus capítulo 14, eles conheciam Jesus, mas não andando sobre as águas, eles passam a achar que é um fantasma, porque tudo aquilo que eu nunca vi, tudo aquilo que é para mim desconhecido, se torna assombroso, angustiante, e boa parte das nossas angústias e dificuldades emocionais giram em torno do desconhecido. Você enfrenta uma crise no casamento, seu marido vai embora, sua esposa vai embora, às vezes com infidelidade e tal, e você fica se perguntando por quê? Por que isso aconteceu? E não tem uma razão. Ninguém fala, ninguém apresenta um questionamento. Está tudo bem na sua vida, de repente uma enfermidade te coloca do avesso, o chão vai embora, aquilo para você é desconhecido e começa a te apavorar, porque você nunca teve que lidar com uma situação dessa. Foge daquilo que para você é habitual. O desconhecido nos apavora. Eu não sei por que eu fui abusado na infância, eu não sei porque esse namoro não deu certo, eu não sei porque meus negócios não estão avançando, eu tenho feito tudo certo, tudo correto, tenho procurado agir coerentemente, eu não sei. Aquilo que a gente não sabe acaba nos gerando perturbação. Não é assim em relação ao futuro? Por que muita gente é perturbada pela ansiedade? A ansiedade é o quê? É um sentimento, é um desejo meu de tentar controlar o futuro. Só que o futuro é desconhecido. Você vai ler Tiago, por exemplo, no capítulo 4, verso 4, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Você não sabe. Dá para saber como é que vai ser amanhã? Jesus falou para vencer a ansiedade. Entenda que cada dia deve ser vivido cada dia. Basta cada dia o seu mal. E muita gente é assombrada pela ansiedade, justamente porque o futuro é desconhecido. Quando o Senhor estava chamando Moisés, você vai ver que Moisés tinha muitas coisas que ele sabia. Aliás, Moisés, ele era perito na ciência. A própria Bíblia vai dizer isso em Atos capítulo 7, verso 22, que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Em toda a ciência dos egípcios. Moisés sabia de muita coisa. Você imagina que o Egito era o centro do mundo na época. Era onde o que existe de mais grandioso em tecnologia
Imagina, gente, que eles construíram aquelas pirâmides, nós estamos falando de milhares e milhares de anos. Imagina a tecnologia, esses caras eram ultra avançados, e Moisés era filho da filha de Faraó. Imagina os professores que ele teve, imagina a universidade que ele frequentou. Ele sabia de muita coisa, mas quando Deus o chamou para o ministério, você se lembra ali através da sarça em Êxodo capítulo 3 e 4, Moisés se agarrou não ao que ele sabia, mas ele se agarrou àquilo que não sabia. Ele disse para Deus: eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Olha só que coisa, ele estava privando a si mesmo de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu chamado, mesmo sabendo muita coisa, mas ele estava focado naquilo que ele não sabia. Todas as vezes que nós nos agarramos em algo que nós não sabemos, nós sofreremos angústia, nós passaremos por dificuldades. Todas as vezes que nós nos agarramos em alguma coisa que é para nós desconhecida, a gente vai só gerando dúvida, angústia e perturbação. Eu vejo muitos cristãos, às vezes, dando volta, né? Querendo saber, meu Deus, Adão e Eva, eles tinham um umbigo, não tinha? Quem foi a sogra de Caim? Era maçã mesmo ou era banana? Ou que uma vez eu fui num seminário teológico e tinha um cara graduadíssimo falando, e ele falou que era caqui, que era o fruto. Essas bobagens, coisas que nem Deus se preocupou em explicar. Então entenda o seguinte: isso não vai servir para você. Nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, durante as suas provas, durante os seus questionamentos, entenda que se existem muitas coisas que você não sabe, existem tantas outras que você sabe, e são nessas coisas que você deve se agarrar. Nas suas convicções, naquilo que já te é claro. É por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo que a nossa libertação passa por aquilo que nós conhecemos, e não por aquilo que nós ignoramos, e não por aquilo que nós não sabemos. E hoje eu quero compartilhar com você 4 textos da Escritura, que vão nos trazer 4 lições preciosas, e certamente nos ajudar e muito, em tempos de incertezas da vida. Eu não sei você, mas eu tenho um monte de coisa que eu não entendo, que eu não compreendo. Eu tenho um monte de perguntas na minha vida, em situações que eu passo, desafios, problemas, que eu não tenho resposta. Eu estou sozinho ou tem mais alguém aqui comigo? Graças a Deus por isso. Então a gente vai andar um pouco na palavra aqui e pensar como é que a palavra pode nos ajudar. Primeiro texto, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, por favor. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Paulo aqui, em 2 Timóteo, está escrevendo a sua última carta. Paulo está preso em Roma, e mais do que preso em Roma, Paulo sabe que vai morrer. Ele sabe de alguma forma que está vivendo os seus últimos dias. É em 2 Timóteo que ele escreve aquele texto para Timóteo, lá no capítulo 4, dizendo: o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que vai morrer. Agora imagina você, Paulo está preso injustamente. E agora está perto da morte. A gente não sabe como é que ele teve essa percepção que ele vai morrer, se ele tinha uma enfermidade, ou se o próprio Senhor revelou para ele. Mas com certeza Paulo tinha inúmeros questionamentos, inúmeras coisas que ele não conseguia compreender. Mas em meio a todos esses questionamentos, e entenda que Paulo teve alguns tribunais onde ele foi julgado,
e os seus amigos, seus companheiros, não compareceram, nenhum deles, para o defender. Gente que ele ajudou, gente que foi seu companheiro de viagem, gente que comeu junto com ele, gente que ele estendeu a mão, gente que ele evangelizou, todos foram embora, todos partiram. É assim que termina a epístola de 2 Timóteo. Mas Paulo, em meio a tudo isso, ele escreve 2 Timóteo 1,12, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho ou não me escandalizo, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Repita essa verdade comigo, diga: eu sei em quem tenho crido. Paulo não tinha conhecimento de muitas coisas, ele não sabia, talvez, a razão pela qual ele estava naquela situação, a razão pela qual seus amigos foram embora, a razão pela qual ninguém apareceu para o defender. Ele diz: olha, eu estou sofrendo muitas e muitas coisas, mas eu não me envergonho, mas essas coisas não estão me abalando. Sabe por quê? Porque ainda que eu não saiba muitas coisas, tem uma coisa que eu sei em quem tenho crido. E a primeira lição para nós é essa: saiba em quem está a sua fé. Eu vou repetir: saiba em quem está a sua fé. Com alguns séculos de atraso, a ciência está reconhecendo o poder da fé. Que você acreditar faz toda a diferença em tudo. Você vai para uma entrevista de emprego acreditando, faz toda a diferença se você for duvidoso. Um paciente em recuperação, se ele tiver fé, ele recupera melhor e mais rápido do que um paciente que está todo duvidoso, melancólico, negativo. A gente já sabe disso há muito tempo. Mas entenda o seguinte: você sempre receberá os benefícios do que você coloca a sua fé. A fé é algo extraordinário. A fé é algo violento. Se você, por exemplo, tem fé, existem pessoas que acreditam nisso, num pé de coelho. Já lembra de chaveiro de pé de coelho? Se você tiver fé num pé de coelho, pode ter certeza, acredite no que eu estou dizendo, você receberá os benefícios, todos os benefícios que um pé de coelho pode te dar. Não duvide disso. Tudo que um pé de coelho pode te proporcionar, você vai receber. Se você tiver fé numa ferradura, ou numa comigo ninguém pode, para proteger a sua casa, ou um quadrinho, ou alguma coisa, você receberá todos os benefícios que um quadrinho de gesso, que uma planta, que uma ferradura pode te dar. Você tiver fé num mantra, você vai receber todos os benefícios que um mantra pode te dar. Você tiver fé no pastor da sua igreja, você vai receber todos os benefícios que o pastor da sua igreja pode te dar. Se você tiver fé no padre, assim sucessivamente. Mas se você tiver fé em Jesus Cristo de Nazaré, você terá os benefícios, todos os benefícios que Jesus Cristo de Nazaré pode te dar. E você vai ver que Paulo, ele está dizendo: olha, eu sei, não no que eu tenho crido, porque não é uma coisa, não é algo, não é uma instituição, não é uma religião. Paulo crê numa pessoa. A fé de Paulo está firmada numa pessoa. Jesus Cristo diz: eu sei, eu o conheço, eu sei em quem eu tenho crido.
segredo. Gente, qual é o segredo da solidez emocional de Paulo? Porque existe alguém mais sólido emocionalmente na Bíblia que Paulo? Tem alguém que sofreu mais pancadaria do que Paulo? Prisão, dificuldade, lutas, injustiças, com aquela quantidade de revelação, espinho na carne, um monte de dificuldade. Você vai ler alguns textos de Paulo e diz: olha, passei por fome, passei por escassez, temores por fora, um monte de coisa. Paulo sabia em quem ele acreditava, em quem a sua fé estava, e a minha fé e a sua fé precisa estar firmada numa pessoa. Olha o que Efésios 2, 20 e 21 diz. É o mesmo Paulo que está falando. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Paulo trata Cristo Jesus como a pedra angular, como a base para edificação de um prédio, de uma casa, de um santuário, que o mesmo Paulo vai dizer, não é um santuário de tijolo, de pedra, nós somos casa de Deus, nós somos o templo do Senhor, nós somos santuário do Senhor, e é por isso que ele está dizendo o seguinte: quando a gente tem essa pedra angular, o edifício cresce bem ajustado. Por que tem muita gente desajustada? Perturbada, angustiada, depressiva, triste, abatida, com humor, alterações, uma hora está bem, outra hora está mal, está todo desajustado. Muitas vezes porque o alicerce desse edifício está errado. E hoje eu quero, em nome de Jesus, te incentivar. Coloca a tua fé em Cristo Jesus. E pode vir o vento forte, pode vir a onda forte, pode vir acusação, problema, dificuldade, pode vir as setas do maligno. Você vai permanecer inabalável. Porque você tem base, você tem estrutura. Eu tive naquela construção, onde você trabalha, Marcos? Ali no prédio, aqui embaixo, no Splendor, né? Até o projetista frequenta a nossa igreja aqui, o Ricardo, ele trabalha na construtora que construiu o prédio lá, e eu fui lá quando eles estavam começando a construir. O tamanho do buraco, para só fazer o alicerce para aguentar, era um negócio violento. Para quê? Para ter base. A nossa base é Cristo Jesus. Sabe, gente, eu tenho uma notícia, uma coisa triste que eu carrego no ministério, que eu fui pastor em outros lugares, e muitas vezes eu reencontro irmãos e irmãs que eram fiéis a Deus, que me ajudavam no ministério, que eram meus parceiros do meu lado, e depois de alguns anos eu os encontro e ele diz: ai, pastor, depois que você foi embora, eu nunca mais fui na igreja. Eu sei que eles falam isso para me agradar. E eu confesso para você que na minha carne fica bastante feliz. A minha carne diz: eu sou bom mesmo, eu sou o cara, muito obrigado. Mas isso é carne, isso é lixo, isso é nojento, isso é satânico, isso é diabólico. Mas o meu espírito eu me entristeço. Porque eu pergunto, onde é que estava a fé dessas pessoas? Em mim? Na minha palavra, no meu jeito de liderar ou de pregar? Não, irmãos, que a nossa fé esteja alicerçada no Senhor, e nós não seremos abalados. É isso que o Salmo 62, 6 diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Quando Ele é a minha rocha, eu não serei abalado. Então a primeira lição que eu quero deixar é essa: saiba em quem está a sua fé. A sua fé deve estar numa pessoa, a sua fé deve estar em Jesus.
Segundo texto que eu quero ler com você, Jó capítulo 42, por favor, dá uma corrida lá. Você abrir no Salmo, é o livro anterior. Jó 42, verso 2. Eu falei do drama que Paulo estava vivendo, de Jó eu nem preciso falar, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que Jó estava vivendo. Perdeu seus filhos, perdeu seu patrimônio, perdeu tudo que ele tinha, seu prestígio, perdeu o respeito das pessoas que estavam à sua volta, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, tudo. Ficou ele, sua esposa, e ficou sua fé em Deus. E é interessante que no meio de todos esses questionamentos, e não se engane, gente, quando uma tragédia acontece na nossa vida, a primeira coisa que a gente quer é entender o porquê. Eu me lembro quando, na terça-feira que eu fui internado, e o médico, o Dr. Carlos, me disse o diagnóstico de leucemia. Ele falou: olha, eu vou fazer a sua internação, você pode me fazer uma pergunta, você pode me perguntar o que você quiser. Eu não perguntei qual era a chance da minha sobrevivência, qual era a porcentagem de recuperação do tratamento, eu não perguntei se eu ia vomitar na quimioterapia, eu não perguntei se meu cabelo ia cair, eu não perguntei nada disso, eu só perguntei uma coisa para ele, sabe qual foi? Por quê? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? É genética? É meu estilo de vida? Por quê? Porque o desconhecido nos apavora. Sabe qual foi a resposta dele? Não sei. Não tem. Para esse tipo de leucemia, a medicina desconhece a causa, a razão. Agora, imagina você os questionamentos que Jó estava tendo. Porque Jó era um homem justo, era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem que nas madrugadas se levantava para oferecer sacrifício por seus filhos, e de repente sua vida é devastada. Ele não sabia um monte de coisa, mas o verso 2 do capítulo 42, ele fala sobre algo que ele sabia. Ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei que tudo podes. Vamos falar juntos essa verdade? Diga: bem sei que tudo podes. Se a primeira verdade que eu queria deixar para você é: saiba em quem está a sua fé. A segunda é: saiba que o teu Deus é poderoso. Você pode dar essa notícia para alguém perto de você? Diga: teu Deus é poderoso. Teu Deus é poderoso. Porque tem gente que fala que crê em Deus, mas a questão é: mas quem? Que Deus é esse que você crê? Num Deus apático, num Deus indiferente, num Deus que não está nem aí para você, num Deus que não se envolve, que não virá te socorrer, que só está procurando te culpar, te punir. Não, em meio a tudo aquilo, Jó não entendia um monte de coisa, mas ele sabia uma coisa, ele sabia: o meu Deus tudo pode, o plano dele vai se cumprir, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O apóstolo Paulo sabia dessa verdade também, do poder de Deus. Efésios 3:20, um texto lindo que todos nós amamos. Paulo diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um poder de Deus operando na sua vida. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa de uma vez por todas. Quando uma tragédia vem, quando uma tempestade como essa que Paulo passou, que Jó passou, vem, a gente fica muito com os sentimentos à flor da pele, não é? O sentimento de você vai morrer,
O sentimento diz, é o seu fim. O sentimento diz, você está pagando por alguma coisa que você fez. O sentimento, mas você não vai ver Jó, você não vai ver Paulo dizer, eu sinto que o meu Deus é poderoso. Ele não está falando sobre o que ele sente, ele está falando sobre o que ele sabe. E aquilo que você sabe é muito mais importante do que aquilo que você sente. Aqui está a chave para a gente vencer as nossas angústias emocionais. E a gente fortalecer o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe. E Paulo diz, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que existe um poder dEle operando na minha vida agora. Aleluia. O mesmo Jó, lá no capítulo 19, verso 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Bendito seja o Senhor. Eu não sei o que você está passando. Talvez você chegou aqui cheio de ponto de interrogação na sua cabeça. Talvez você chegou aqui hoje até para ouvir uma explicação para o seu drama. Eu quero dizer para você que eu não tenho. E eu quero dizer para você talvez que se eu tivesse não ia resolver saber também a razão do seu drama. Porque às vezes a gente fica procurando culpado, procurando o porquê. Responda para mim, ia adiantar eu saber o porquê da enfermidade? O que ia adiantar? Começar o tratamento. É isso. Então, existem coisas que a gente não sabe, mas uma coisa como cristão a gente sabe, o Deus a quem servimos, Ele é poderoso. Ele é poderoso, o teu Deus é poderoso. Repita isso comigo, diga, o meu Deus é poderoso. Evangelho de João, capítulo 11, terceiro lugar agora, João 11, eu quero orar com você no final. João 11, versos 21 a 23, texto muito conhecido de todos nós também. Lázaro estava enfermo, Jesus foi chamado, não apareceu, Lázaro morreu, o enterraram, depois de 4 dias, Jesus apareceu. Jesus era amigo da família, Jesus não saía da casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta tinha cozinhado para Jesus inúmeras vezes. Maria tinha estado aos seus pés ali inúmeras vezes. Jesus os amava. Eles amavam a Jesus. E agora uma tragédia aconteceu na família. O amigo de Jesus morreu. Gente, a Bíblia não fala que Pedro era amigo de Jesus, que Paulo era amigo de Jesus. Mas a Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus. Ele não foi um dos 12 discípulos, mas ele era amigo de Jesus. E às vezes a gente fica se questionando, poxa, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa que está na casa de Deus, por que tudo isso está sobrevindo na minha vida? Marta tinha inúmeros questionamentos, mas olha o que o texto diz, João 11, 21 em diante. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também, o que diz aí na sua Bíblia? Sei que, eu sei, ela sabia. Ela diz, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, mas o senhor não veio, então... Mais uma coisa eu sei, mesmo agora... Gente, onde é que o homem estava? Debaixo da terra, já morto. Mas ela diz o seguinte, mesmo agora, eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. A terceira verdade que eu quero estabelecer aqui é essa, saiba que existe poder na oração. Vamos repetir isso juntos? Diga, existe poder na oração. Na oração, existe poder na oração, nós precisamos acreditar nisso de uma vez por todas.
Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tratando a oração como o último recurso. Já viu isso ou não? Faz tudo, tenta tudo, busca todas as alternativas. Aí não deu certo, ele fala, bom, agora eu vou orar. Quando devia ser a primeira alternativa? Porque Paulo diz a Timóteo, antes de tudo, oração, busca, intercessão, súplica, clamor, existe poder quando nós oramos. Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte, poxa, eu não posso fazer nada por você, só orar. Já ouviu isso? Não. Só falar com o Rei do Universo, que tem poder, que tem autoridade, que tem miríades de anjos, mudar a história da sua vida. É só isso que eu posso fazer, como se fosse só. É mais ou menos o seguinte, você está lutando com a dívida de R$2.000 no banco, e eu sou filho do Safra. E daí você vem falar alguma coisa comigo, eu falo, eu não posso fazer nada com você. Eu só posso falar com meu pai. Não posso fazer muito. O segundo homem mais rico do Brasil, tem bilhões e bilhões, tem um banco, só posso fazer isso. A oração é poderosa. Entenda, quando você dobra o seu joelho, você entra numa dimensão do sobrenatural. Numa dimensão onde aquilo que era impossível passa a se tornar possível. Onde as impossibilidades acabam, onde o reino de Deus é estabelecido, a vontade de Deus é estabelecida. Nós precisamos investir mais tempo na oração. Existe poder na oração, você precisa saber disso. Tem muita gente que não ora porque não sabe. Não sabe. Marta sabia. Você se lembra o que aconteceu? Aconteceu o que ela profetizou aqui. Jesus parou na frente do túmulo do irmão dela e disse, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Eu não estou falando aqui com o Senhor, porque isso seria necessário, mas eu estou falando para que todos aqui que estão na minha volta, creiam. Muito obrigado. Lázaro, vem para fora. E o defunto, depois de 4 dias, levantou. Filipenses 4:6. Paulo nos dá o remédio da ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O ansioso, que está todo atribulado, angustiado, tem tantas dúvidas acerca do futuro, não sabe o que vai acontecer. Ele diz que tudo isso seja conhecido diante de Deus. Você vai ser inundado de paz. Seu coração vai ter paz, sua mente vai ter paz quando você orar. Tiago 5, 17 e 18, fala justamente sobre isso. A Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Você lembra como que era o emocional de Elias? Uma hora ele estava lá mandando fogo do céu e querendo matar os discípulos de Baal, os profetas dos postes ídolos. No outro dia ele estava, me mata. Pois é, Elias era assim, igual a mim, igual a você. Um dia a gente acorda achando que é um leão, outro dia a gente acorda achando que é um cachorrinho vira-lata. Um dia você acorda achando que é uma pantera, outro dia você acorda achando que é aqueles gatos que está todo arrebentado. Mas a Bíblia diz que Elias, esse homem que era sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra
fez germinar. Jesus disse: tudo quanto pedides em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Marcos capítulo 11, verso 24. Tudo, existe poder na oração. E em último lugar aqui, Provérbios 15, 29 diz: o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Atende a oração dos justos. Em quarto lugar, eu quero que você abra agora em Romanos 8, por favor, se vale a pena lermos todos juntos, é um dos textos mais lindos da Escritura. Romanos capítulo 8, verso 26. Esse texto, ele mostra de uma forma muito clara tudo isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas. Olha só, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Existem coisas que nós não sabemos. E daí ele vai falar sobre a oração no Espírito, que é o mesmo Espírito que por nós intercede com gemidos inexprimíveis. Mas o mesmo Paulo que diz no verso 26 que existem coisas que nós não sabemos, agora olha o que ele diz 2 versículos depois, verso 28. Ele começa dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que a gente dá tanta atenção àquilo que não sabe, aquilo que está encoberto, quando na verdade existem verdades que já estão explícitas a todos nós? E a quarta delas é essa: saiba que tudo vai cooperar para o teu bem. Meu Deus, eu trouxe uma boa notícia para você hoje, hein? Saiba que tudo vai cooperar para o meu bem. Você pode dizer isso para você mesmo, diga: tudo vai cooperar para o meu bem. Gente, Deus é especialista em pegar um limão e fazer uma limonada. Não se azedar com aquele problema. Deus é especialista em pegar uma situação que veio para morte e transformar aquilo num grande testemunho. Vai contribuir para o teu bem. Quando a vida nos traz situações incompreensíveis, compreenda que tudo vai cooperar para o teu bem. Eu não sei que jeito, eu não sei que forma, eu não sei que mecanismo Deus vai usar, mas essa luta que você está vivendo em casa, esse problema no trabalho, essa dificuldade financeira, essa luta emocional e espiritual, pode acreditar, no final das contas, isso vai ser retribuído, cooperado, vai ser contribuído para o seu favor. Você vai sair ganhando de tudo isso. Você pode dizer para o seu vizinho, diga: você vai sair ganhando de tudo isso. João 9, tem um cego de nascença. E os discípulos estão perguntando para Jesus: mas o que aconteceu? Quem é que pecou? Foi ele que pecou? Imagina só, o cara é cego de nascença e estão perguntando se o cara pecou. Mas que feto é esse? Só se fosse um Jacó e um Esaú que ficava de UFC na barriga de Rebeca, mas não era o caso. Cego de nascença. Perguntas sem respostas, desconhecidas. Ninguém sabe, foi ele, foi seus pais, foi sua mãe, foi seus antepassados. E Jesus esclarece, dizendo no verso 3 o seguinte: nem ele, nem seus pais
foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aconteceu isso para esse cara receber um milagre na vida dele. Ele vai lá, faz um lodo, bota no olho do cego, diz, agora se lava no tanque de Siloé, e o cara volta enxergando. As pessoas dizem, nós nunca vimos isso em Israel. Tanto é que querem agora acabar com a vida de Jesus, começam a perguntar para o cara, mas como é isso, como é que foi, como é que foi, como é que foi? E esse mesmo cego vai dizer o seguinte, olha, porque estavam dizendo que Jesus era pecador, ele diz, ó, se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Que coisa maravilhosa. Fortaleça as suas convicções, aquilo que está acontecendo com você, vai cooperar para o teu bem. José, vivendo num outro país, vendido pelos seus irmãos, chega lá na frente e diz para os irmãos, viu, não precisam ficar preocupados, porque foi Deus que me enviou adiante de vocês. Tudo isso foi para a preservação da vida. Deus queria me usar. Deus queria promover José de filho mimado de Jacó, odiado pelos irmãos, para governador da maior potência do mundo. Para fazer isso, infelizmente, algumas coisas precisaram acontecer no caminho. E o José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas em direção ao Egito, na verdade, não foi vendido como escravo, coisíssima nenhuma. Na verdade, ele foi direcionado para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Sabe, às vezes, irmãos, Deus vai usar uma dispensa, Deus vai usar uma pessoa que te manda embora, te vira a cara, que te larga, que te abandona. Sabe para quê? Para o seu próprio bem. Você não vai ficar desempregado, você vai aguardar promoção. Você não vai ficar só, você vai viver o amor que você nunca viveu na sua vida e na sua história. Creia que tudo isso vai cooperar para o teu bem. Eu termino dizendo que talvez você tenha chegado aqui com tantas perguntas, e talvez nenhuma resposta. Tantos questionamentos. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Uma experiência pessoal para você ganhar tempo. Deus não responde, não costuma responder isso aí não. Você pode perguntar. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Ele não costuma responder esse tipo de pergunta. As coisas encobertas pertencem a Ele, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Não se preocupe com aquilo que você não sabe, se preocupe com aquilo que você sabe.